Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy, boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it outbid. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's this? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way, the snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Bacana! Oi, pessoal, muito bem-vindos, bom dia. Esse é o webinar Domínio Futuro do Trabalho com o Copilot for Microsoft 365. É um prazer receber todos vocês aqui conosco hoje, tá? Quero começar agradecendo, então, a presença de todo mundo por dedicar aí o seu tempo, explorar com a gente um pouquinho mais sobre o Copilot, o impacto que ele tem no mundo corporativo. E para aqueles que ainda não conhecem a Microservice, nós somos uma empresa pioneira na transformação das experiências de TI, a gente tem 32 anos de mercado e a gente é muito orgulhoso da nossa trajetória em inovação e excelência, tá? A gente está sempre focado em segurança, produtividade, parte de cloud, hardwares, licenças Windows, 365, Adobe e diversas outras, e também com a parte de treinamentos e consultoria. Hoje a gente conta com a presença, então, da Mariana, nossa Tech Champion do Copilot. Mariana, que é especialista reconhecida na área, recentemente esteve também no evento Level Up CSP de Microsoft e Copilot, em São Paulo, juntamente com o Heraldo, que também é aqui da Microservice, também esteve lá e também tem conhecimento em Copilot. A Mariana vai trazer, então, alguns insights valiosos aí sobre como o Copilot funciona, como ele pode transformar o ambiente corporativo de uma maneira segura e também como tirar o melhor proveito das integrações com o 365 e aumentar a produtividade de empresas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode contar, então, com a área de perguntas e respostas, que é o PR que aparece aqui em cima no Teams, tá? Deixe as suas perguntas por lá, o Heraldo já vai dando os primeiros suportes e, no final, a Mariana ainda traz aí um espaço para a gente conversar e também outras surpresas. E sem mais delongas, então, Mariana, a palavra está contigo, fica à vontade, boa apresentação também, e muito bem-vinda. Muito obrigada, bem-vindo a todos. Espero, de fato, que a gente consiga hoje ter uma visão geral do Copilot, né? Nós temos em torno de 1 hora. Tentarei mostrar o máximo que conseguir, mas tenho em mente que o Copilot, ele é um mundo gigante de possibilidades, enfim, em tudo isso. E nesse webinar a gente vai focar no Microsoft 365 Copilot em específico, ok? Como o Miro já falou, me chamo Mariana, né, e contando um pouco sobre mim, sobre minha trajetória, né, há mais ou menos 3 anos realizei minha transição de carreira para a área de tecnologia. Já atuei também com suporte 365 na Microservice, onde estou hoje, e hoje eu atuo como Product Manager de Microsoft 365 aqui. Também, como o Milo ressaltou, também tenho algumas certificações de Técnico Champion e Sales Champion para a Microsoft 365, onde nós estivemos presentes na sede da Microsoft e tivemos esse grande workshop justamente sobre Copilot. Também tenho algumas outras certificações em torno da Microsoft, como o MS900, a Z900. Fora isso, eu também, dentro do mundo Microsoft, implementei e ajudei ali na Microsoft Defender for Endpoint. Participei também de alguns projetos de migração, de treinamento de SharePoint, de migração de file server para a cloud. Além disso, também auxiliei na estruturação do setor de suporte, de forma interna aqui conosco, né? Então, todos aqueles que têm contrato conosco, eles têm um suporte, né, dentro daquilo que o Cloud Solution Provider destaca para os clientes. Então, entrando em contato com a Microservice, se você já é nosso cliente, você tem um suporte direto conosco e, caso necessário, escalamos diretamente para a Microsoft. E nisso, o que a gente vai tratar hoje vão ser esses tópicos. Nós vamos tratar sobre a transformação da IA, como ela vem mudando todo o cenário empresarial global, em todos esses sentidos, qual o valor que ele pode trazer para a tua empresa,
uma visão geral sobre o Microsoft 365 Copilot, e uma coisa que vale a pena ressaltar é sobre a nomenclatura. Não se apeguem à nomenclatura. Há pouco tempo atrás, por exemplo, era Copilot para o Microsoft 365. Hoje, a Microsoft já mudou completamente a nomenclatura e chama de Microsoft 365 Copilot. Para facilitar a nossa vida, vou chamar só de Copilot, mas tenho em mente que esse é voltado para a Microsoft 365. Né? E também falar para quem que é esse Copilot, como eu posso utilizá-lo na minha produtividade, quais são os requisitos para que eu consiga implementar. Vou mostrar alguns casos de sucesso da Microsoft que vão trazer uns insights muito bons para vocês. E caso faça sentido, né, também poder adquirir. E no final vamos deixar uma oferta para um Quick Start, né, para a gente introduzir o Copilot na tua empresa também. E no final, como o Milo falou, a gente vai dar prosseguimento para perguntas e respostas. Ok. Transformação da IA. Então, uma pergunta bem interessante para a gente se fazer nesse início é como eu estou me preparando para a era da IA. Acho que hoje, em todos os lugares que você clicar, toda a internet, em todo aplicativo, em absolutamente tudo, você vai ver um gerador de IA. Você vai ver uma plataforma que vai ter inteligência artificial. Isso é claro, isso é evidente, está na nossa frente, né? Não preciso detalhar isso. E nisso a gente precisa se perguntar, para a minha empresa, né? Quais são os objetivos da tua organização para o uso de IA? Ah, Mariana, eu quero aumentar minha produtividade. Eu quero aumentar o ROI, quero aumentar minhas vendas, quero... Então, você precisa ter em mente qual é o teu objetivo, inicialmente. Entender quais são os pontos problemáticos. Por exemplo, levo 4 horas para verificar uma planilha com todos os meus clientes. Isso leva muito tempo, é algo bem demorado. Isso é um ponto problemático. Então, você precisa elencar primeiro quais são os pontos problemáticos na tua empresa e quais são as capacidades atuais da sua organização em termos de IA. Poxa, não tenho nada. Tudo bem, aí estamos aqui para continuar. Mariana, já estou introduzindo IA, já estou mais à frente, a gente também te auxilia. Estou num âmbito extremamente avançado, eu quero mais parceiros, a gente também está junto nisso. Né? E uma parte extremamente importante é a estratégia de dados, né? E principalmente a estratégia de proteção de dados, que é uma coisa que a Microsoft se preocupa em todos os pontos, que é justamente verificar como os seus dados estão protegidos. E também qual a tua infraestrutura e recurso necessário para apoiar iniciativas de IA. Façam iniciativas de IA na tua empresa, elenquem setores, criem conselhos de IA e introduzam isso. Vocês vão entender o porquê eu estou falando isso de início ao longo da apresentação. Né? Isso aqui eu tirei do relatório anual de índice de tendência de trabalho 2024. Né? Todos os dados, os números que vocês verem, eles vão vir de uma fonte confiável, então aqui abaixo podem verificar. E isso aqui é bem interessante, porque funcionários geralmente têm dificuldade para encontrar o tempo, a inovação e os dados para crescer. 71% não tem energia para realizar seu trabalho diário, enquanto mais da metade precisa de mais foco. Então, 71% desses funcionários, talvez também dos seus clientes, eles não têm esse tempo, não têm essa energia, né? E 67% dos SMBs, que são empresas de pequeno e médio porte, têm dificuldade para inovação e o pensamento estratégico. E 61% também desses pequenos e médios empresas acreditam que gastam muito tempo procurando os dados ou informações certas quando precisam. Imagina você, tal pessoa me encaminhou um dia um documento muito importante, mas eu perdi. O tempo que você vai gastar procurando, revisando em tudo, e-mail, em reunião e etc. Aqui, com a IA, você consegue otimizar esse seu tempo de forma incrível, assim. Né? E a transformação de IA também apoia o crescimento dos negócios por meio de melhor produtividade, criatividade, operações e controle de dados. Quantos de nós já devemos ter visto questão de marketing com IA, fotos, logos, tudo. Literalmente tudo. Vídeos, recentemente, né? A Microsoft também
está implementando a questão de uma tradução simultânea, um tradutor simultâneo de vídeos, muito interessante, que, independente do idioma, ele vai te trazer para o teu idioma de origem, que tu escolher. E com isso você consegue acelerar a tua produtividade e a criatividade dos teus funcionários, com economia de tempo, maximizando ainda mais o valor, né, da tua empresa junto com a Microsoft, focando no crescimento dos teus negócios. Então, atividades laborais, atividades mais rotineiras, atividades que te levariam tempo, tu consegue focar em outra coisa, porque a inteligência artificial já vai te ajudar nisso, né? E também você consegue otimizar os seus processos de negócio. Imagina uma IA analisando todos os teus processos. Imagina ela te dando insights, falando, talvez aqui você precise melhorar. Aqui seria muito melhor. Então, você consegue ter uma eficiência operacional, aumentar a tua receita, porque você vai estar focado em adquirir novos clientes, em aumentar o teu ROI e ainda vai ter economia de custo. Tudo isso com a IA. Além disso, ponto extremamente importante, manter o controle dos seus dados. Mais à frente, eu vou citar alguns dados e vou falar sobre um pequeno ponto chamado Shadow IA, Inteligência Artificial nas sombras, que é algo que todas as empresas elas têm e é algo que a gente precisa combater o mais breve possível se a gente preza pelo controle dos nossos dados e pela proteção, pela segurança, né? Especialmente os SMBs e líderes de negócio, usuários tendem o potencial da IA, mas os usuários ainda hesitam em falar sobre isso. Os líderes dizem acreditar que a adoção da IA é fundamental para que sua empresa permaneça competitiva, também tirado da tendência de trabalho aí de 2024. Então, 79% já estão lá, já estão pensando, se vocês estão com esse pensamento, vocês estão no caminho extremamente certo. E os 80% dos usuários estão fazendo suas próprias ferramentas de IA no trabalho. Isso é um ponto extremamente preocupante, esse número. Porque imagina, tem milhões de IAs. Tem ChatGPT, tem o Gemini, tem outras que são novas, que usam como base o ChatGPT, que usa como base o Gemini. E tem um grande ponto, a segurança dos teus dados. Vamos supor que tu tem um contrato sigiloso, que tu tem a receita da tua empresa e tu precisa analisar aqueles dados. Cara, eu vou utilizar a IA. Ótimo. Pego a IA, pego aquela planilha, pego aquele documento sigiloso, jogo dentro dessa IA. Só tem um pequeno problema em tudo isso. Tudo que é gratuito tem um preço, né? Mesmo que eu diga que aquilo ali não tem valor, é de graça, eu vou estar utilizando. Eu vou economizar dinheiro, vou economizar tempo. O problema vai ser a tua proteção de dados. Nada garante, nenhum termo garante que os seus dados vão estar protegidos dentro daquela inteligência artificial. Absolutamente nada. Então, tu pode sim vazar dados dos seus clientes, justamente porque esses gratuitos, eles utilizam dados das tuas empresas para aprender como se desenvolver. Vamos supor que eu sou uma empresa de mercado financeiro, de investimento de mercado financeiro, e eu pego e solicito uma análise daquela IA. Então, ela vai entender como é o comportamento de todas as empresas que utilizam ela com o que eu estou passando, com o que outro usuário está passando, com o que o outro usuário está passando. Então, é tudo integrado. Então, os teus dados dentro da tua organização, se você exportá-los para outra IA, eles não estão protegidos. Salvo os casos que são pagos, que você lê o contrato, né, que você, de fato, consegue verificar isso. E 49% eles relutam em admitir que usam IA, suas tarefas mais importantes. Quantas pessoas, por exemplo, utilizavam o ChatGPT-4 para escrever um e-mail que não sabia como dizer, ou para ter ideias de marketing, para ter insights de engajamento? Um processo normal, né? E se esse número que já estão no seu trabalho, então na tua empresa hoje, já tem pessoas utilizando IA e talvez vazando dados para fora da tua organização. Isso é um dado extremamente preocupante e é uma das coisas mais interessantes de se fazer é você conseguir educar o teu funcionário. Você conseguir treinar o teu funcionário
tanto questão de segurança como questão de IA, ok? Visto tudo isso, né, qual o valor que a IA traz para minha empresa, né? Aqui também trazendo das tendências de trabalho, 79% acreditam que a IA é um elemento comercial essencial para manter a competitividade. Eu, particularmente, utilizando o Copilot, acho que todos aqui que utilizam o Copilot, eu sou dependente. Acho que eu não consigo mais executar tarefas sem ele, porque é muito fácil, é muito tranquilo. É basicamente conversar com alguém, você só precisa saber explicar o que você quer. E ele vai te trazer, dentro das limitações, né, feitas. E 60% dizem que a organização não tem plano nem visão para implementação, o que é um ponto extremamente crucial para todas as empresas, sejam no Brasil, sejam internacionais. Vocês podem ver todas as revistas de mercado financeiro, todas as revistas de tendência, né, para as empresas, todos falam sobre a adoção de IA. Então, é algo claro, é algo evidente, vai acontecer, está acontecendo. Então, é algo que a gente precisa olhar, é algo que a gente precisa ter conosco. E eu preciso decidir quando eu vou estar nessa curva de adoção, quando eu vou dar essa possibilidade para o meu negócio crescer ainda mais do que ele já está. E qual é o intuito da IA, né, em específico? É capacitar as organizações e sua força de trabalho para aumentar a tua receita, para otimizar os teus custos e ajudar os teus funcionários a prosperar. Isso é claro, tanto para a Microsoft como para qualquer outra empresa. Esse é o intuito padrão de todas, né, as inteligências que vêm sendo criadas, que vêm sendo desenvolvidas. E visto isso, nós vamos ter agora uma visão geral do Microsoft 365 Copilot, que é nesse que nós vamos focar, nesse workshop. Porém, você pode ver que o Microsoft Copilot ele tem algumas outras nomenclaturas e alguns outros tipos de serviço. Por exemplo, esse aqui é o gratuito, que a gente conhece lá na barra do Edge, que vem em alguns Windows ali diretamente na barra de tarefas. Esse é um gratuito. Algo que você pode usar, pesquisar alguma coisa, ter insights dos tipos que você tem. E aqui informa o que ele tem. As capacidades fundamentais de uma IA, a base é na web e tem a proteção de dados comerciais. Então, esse teu dado ali não vai ser vazado, vai ser imposto para dentro da Microsoft. E o que acontece? Aqui tem o Copilot para Microsoft 365. Além de tudo que o Free tem, ele também tem uma Enterprise Grade Data Protection, ele tem uma proteção de dados a nível empresarial. Então, tudo o que você colocar lá está extremamente protegido dentro da Microsoft. Nenhum dos teus dados vai ser utilizado para aprendizagem de outras empresas. Então, uma empresa X, uma empresa Y. A Microsoft não vai pegar os dados dessas duas para entender o comportamento delas, por mais parecidas que elas sejam. Ao contrário, a intuição da Microsoft com o Copilot para a Microsoft 365 é, dentro da tua empresa, entender como você funciona e te ajudar a melhorar a tua organização, a otimizar os teus processos e os teus serviços. Porque também ele utiliza a base do Graph. O Graph, ele é basicamente onde está reunido completamente todos os teus dados da Microsoft. Se você já utiliza a Microsoft, todos os seus dados estão no Microsoft Graph, desde reuniões, desde arquivos, desde OneDrive, está tudo ali reunido, né? E ele usa essa base. Fora isso também, ele vai estar integrado exclusivamente, não, perdão, ele também vai estar integrado com os apps que a gente já conhece há anos, com o Word, com o Excel, com o PowerPoint, com o Outlook, com tudo isso. Ele já vai estar integrado, inato, dentro desse serviço. E também ele vai ter o famoso Copilot Studio, que esse Copilot Studio agora, em outubro, nessa segunda onda de atualização, ele nos permite criar agentes. Eu vou explicar o que são esses agentes. Eles são literalmente copilotos nossos, que vão nos auxiliar imensamente. E fora isso, também nós temos o Copilot for Sales e o Copilot for Sales, que tem recursos específicos. Por hoje, a gente não vai introduzir neles, mas nós vamos falar
especificamente disso. E um ponto importante a ressaltar é sobre o Copilot Studio. Existem dois tipos de Copilot Studio. Um que está dentro da Microsoft 365, que usa ali dentro da tua organização os dados, e o Copilot Studio à parte, que já é outro serviço também do Copilot, que ele não necessariamente precisa estar dentro do Microsoft 365, ele pode integrar com qualquer outro, qualquer plugin, qualquer RP, qualquer CRM, né, ele consegue integrar e você não precisa necessariamente estar utilizando a Microsoft. Ok. E o que é esse Copilot para a Microsoft 365? Ele utiliza, né, as Large Language Models, né, as LLMs, para aprender como você se comporta, como você deixa de fazer, como tu escreve um e-mail, como tu analisa teus dados. Ele vai utilizando esse tipo de linguagem, também mais humana, para entender mais sobre ti, sobre a tua organização. E também ele utiliza os dados da sua própria empresa. Vamos supor que eu tenho um documento que está dentro do meu file server, meu file server está dentro do SharePoint, e eu preciso desse documento e eu não encontro, são muitas pastas. Basta eu descrever para ele, quero um documento que comente sobre isso, 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 tal pessoa compartilhou, e etc. Quanto mais coisas, quanto mais recursos você der nesses prompts, nesses comandos para o Copilot, mais ele vai te trazer coisas mais específicas e que vão agregar melhor para ti. E também tem a questão da melhor proteção de dados da categoria. Como eu falei, nenhum dado da tua empresa vai servir para o dado da empresa X ou do dado da empresa Y. Não são compartilhados. O dado da tua empresa é o dado da tua empresa, exclusivamente. Aí tem a questão do que eu falei sobre os apps e também a questão do Copilot Studio, né? Ali a gente vai encontrar o Copilot de 4 formas possíveis. Tanto ali direto no Copilot baseado na web, que é o que nós já conhecemos no Edge, porém também ele tem essa opção de você pesquisar somente na web, ou de você pesquisar dentro da sua organização, e de você pesquisar dentro da sua organização e na web, unindo todos esses dados. Também tem ali o chat do Copilot baseado no trabalho, que esse é o que vai pegar os dados da tua organização. Também os aplicativos e o Copilot Studio. São essas 4 formas que a gente consegue ver o Copilot. Ok. E quais são os principais diferenciais, né? As tuas lideranças, elas vão ter visão sobre a tua produtividade. As tuas lideranças vão ver o quanto o Copilot te auxilia ou deixa de te auxiliar ali no teu uso diário. Por exemplo, não estou utilizando muito Excel. Tua liderança vai ver o que tu não está utilizando, o que está acontecendo, e vai entender como é esse teu processo de produtividade. E também ele, além de estar a questão dos dados que eu tinha falado, de sinais de produtividade dentro do Microsoft Graph. Tudo que a gente utiliza dentro da nossa organização da Microsoft está armazenado. O quanto eu utilizo um Word, o quanto eu utilizo um Teams, o quanto eu utilizo qualquer outro app, qualquer outra ferramenta. Ele está ali para ser, de fato, uma armazenagem. E ele, integrado nisso, ele consegue extrair tudo isso também. E fora ele ser extremamente personalizável, né? Tem alguns plugins, algumas extensões que eles podem ser integrados dentro do Microsoft 365. Fora a adoção e qualificação. Esse é um das IAs que eu mais vi que tem documentação, tem laboratório, tem biblioteca de cenário, tem o learning, tem muita coisa para você poder explorar. E fora o impacto, como eu falei, ele é mensurável. Temos dentro do 365 o painel do Copilot, que você consegue ver a usabilidade do Copilot dentro da tua empresa. Por exemplo, a minha empresa está usando bastante PowerPoint, está usando bastante Word, mas Teams não está usando muito. Por que eles não estão usando Teams? E você consegue medir esse impacto. E o intuito dele não é só trazer um valor individual, não é só te pegar uma licença e te pega, usa essa licença. Não. É o contrário, é te ajudar a ter habilidade. Te ajudar ali com o teu valor individual, agregar valor ao teu departamento e, em seguida, agregar valor à tua organização, como uma pirâmide, literalmente, né? Quando os teus funcionários, quando você está ali integrado, junto com o teu departamento, obviamente a tua organização gera valor, né? Entre departamentos, tem extensibilidade
isso também simplifica e automatiza todos os fluxos entre a tua empresa. Então, é algo interno também, não só para você, de fato, é uma consequência você ganhar mais dinheiro, ganhar mais clientes, é uma consequência, mas o intuito, de fato, é trazer um valor individual, um valor do teu departamento e um valor para a tua organização. E onde esse bendito está? Em absolutamente tudo. Em tudo, desde o stream até o whiteboard, todas essas aplicações que estão dentro do Microsoft 365 estão sendo implementadas o Copilot. E aos poucos ele vai sendo atualizado e vão vir novas ferramentas, vão vir novas funções, até porque o Copilot tem, em média, 1 ano. Então, esse foi um dos maiores e mais rápidos contextos de adoção, né, de ferramenta de tecnologia, foi justamente esse, foi um disparo tremendo, assim. Ok, e para quem é o Microsoft 365 Copilot? Ele é literalmente para todos os setores, para todos os tipos de empresa, para absolutamente tudo. Desde vendas, desde marketing, finança, serviços de TI, jurídico, RH. Se tu tem isso dentro da tua empresa, se tua empresa é só disso, o Copilot é para você. Então, em todos os sentidos, o Copilot vai te ajudar. Ok. E aqui citando alguns processos, né, bem por cima, porque eu vou tentar fazer uma demonstração ainda, os principais processos por funções. Por exemplo, aqui no vendas, ele vai te auxiliar no atendimento ao cliente, na geração de leads, desenvolvimento do cliente. Em marketing, tu vai conseguir que ele te traga informações e estratégias de cliente, geração de demanda, em finanças, cotações, em atendimento ao cliente, autoajuda, por exemplo, aqueles chatbots, né, também podem ser incluídos, tem a questão aqui do jurídico, principalmente questão de contratação, gerenciamento, litígio, consultoria, contratos gigantescos. Se você tem, você consegue com o Copilot saber o que você quiser daquele contrato, sem precisar ler todo aquele documento gigantesco, etc. E também a questão do RH. Também você pode ter ali um auxílio grande no teu recrutamento. Imagina 30, 40, 50 currículos e você vai ter que analisar um por um, um por um. O que o Copilot faz? Ele consegue comparar todos esses currículos e com as características que você quer. Quer uma característica que tenha ensino superior, que tenha tantos anos de experiência em tal área, que tenha tal certificação. Ele vai filtrar todos esses currículos e vai te trazer aquilo que você precisa. Então, imagina que algo que você levaria talvez 3, 4, 5 dias, você faz em 30 minutos, mais ou menos. Então, é um crescimento gigantesco de produtividade para ti. E tem aqui os KPIs, que a gente pode te auxiliar a conseguir, né, esse sucesso com esses KPIs, que são oportunidades criadas, tamanho de negociação, taxa de vitórias, taxa de fechamento, retenção de funcionários também, tem a questão do endomarketing, também ele te auxilia com isso, retenção do próprio cliente, também que em finanças a gente tem gastos com terceirização financeira, imagina ele analisar todos os teus gastos com terceirização, falar, opa, olha, tem esse insight aqui que talvez você esteja gastando muito aqui, né? Basta você saber pedir para ele. Também tem aqui a primeira chamada taxa de resolução. Qual está sendo a taxa de resolução dos meus colaboradores? Como é que está sendo? Quantas chamadas atendidas por agentes? Perdemos muitas, atendemos muitas? Qual foi a duração disso? Também a questão jurídica, né? Gastos com conselho externo, custa por revisão interna também vai auxiliar extremamente, como eu falei, a questão também do RH, de integração de funcionários e etc. Aqui eu trouxe de maneira bem breve, vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir, alguns usos do Microsoft Copilot 365, só para dar um breve gosto para vocês, para dar um overview, assim, só alguns pontos, por exemplo. Eu vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu só colocar aqui em tela. Vou estar compartilhando agora com vocês essa minha tela. Só me confirma que está sendo visualizado, por favor. Confirmado? Ok, perfeito. Isso aqui foi uma reunião fictícia, obviamente. Então, não vai ter nenhum dado de cliente, nada do tipo. Foi uma reunião fictícia de aprovação de projetos, que eu criei junto com os demais colaboradores. O que o Copilot vai me trazer? Eu não pedi nada. Isso aqui são anotações que ele mesmo fez
do que foi feito e todas as tarefas de acompanhamento que foram feitas nessa reunião. Não me preocupei em anotar, não me preocupei em... Tá tudo aqui. Eu falei, por exemplo, aqui, Luiz Henrique vai fazer um apanhado de cursos de produtos de segurança de Defender. Eu só falei e ele já entendeu que era uma tarefa de acompanhamento. E fora isso, também você tem aqui a questão dos speakers, de quanto você fala, de quem falou mais, te dá insights também sobre aquilo que você fala. Mas um ponto extremamente interessante disso é, por exemplo, isso aqui. Resuma essa reunião. Olha só. Ele vai pegar e vai me resumir essa reunião. Só carregar aqui, que também, né? Gera um pouco de tempo. Aqui, ele me dá o objetivo, de quem foram as responsabilidades, o que que foi discutido, né? E informou que foi uma demonstração de uma simulação. Então, ele já entendeu que era uma simulação. E também aquele que vai ser aprovado, o que foi solicitado aqui, por exemplo, de decisões finais. Eles estavam brigando por redução de salário nessa reunião, né, fictícia, né? Estavam brigando por redução de salário, e a questão aqui é da transcrição apresentada para a Microsoft com ajuste de custo. E foi isso que aconteceu. Isso é um dos pontos extremamente interessantes que pode trazer. Outro ponto também interessante que posso trazer para vocês é essa questão de um agente. Por exemplo, o que é esse agente do Copilot? Eu falei para vocês que ia apresentar. Ele é basicamente um chat bot que eu posso conversar. Eu tenho uma gama de documentos e eu setei aqui, por exemplo, esse documento, eu posso perguntar o que eu quiser diante desse documento. Qual a perspectiva do mercado para os próximos anos? Posso perguntar dentro daquele documento, somente dentro daquele documento, ele vai me trazer. Eu não precisei abrir documento, eu não precisei ler documento, ele simplesmente me trouxe aqui. A perspectiva do mercado para os próximos anos, a adoção de tecnologia, tarará, tarará, e tudo aquilo que eu quiser perguntar dentro desse documento. Imagina que tu tem um manual gigantesco. Quero saber como instalar um ar-condicionado, por exemplo, que é coisa bem aleatória. Como instalar um ar-condicionado? Eu pesquiso ali como instalar um ar-condicionado. Ele vai me trazer o passo a passo. Posso pedir o passo a passo de como adotar IA na minha empresa. Posso pedir o que eu quiser, literalmente, estiver dentro daquele documento. Ou dentro daquele conjunto de documentos. Ele também pode ser setado tanto só para um documento, como para uma pasta do SharePoint. E um ponto extremamente importante é que precisa estar online, precisa estar em cloud para ele poder funcionar bem. Outro ponto também interessante que eu queria trazer para vocês, que veio dessa nova onda de atualização, é a questão do Wave2. Aqui, por exemplo, eu tenho uma planilha de dados fictícios a respeito de um call center, de métricas de um call center. Aqui tem o tipo de cliente, aqui tem qual a categoria, tem quantas ligações foram feitas, datas, tarará, tarará. O que eu fiz? Eu solicitei para ele o seguinte, me crie, falei aqui para ele, eu quero uma planilha, eu quero um gráfico de quais agentes e quais são as categorias principais. Ó, o agente 8 ele vai aqui nessa categoria de baterias em 6%, ou em seis ligações, em contagem de linha. Aqui ele me remete às categorias. Depois que eu obtive isso, eu solicitei a criação de uma planilha, perdão, de um gráfico pizza. E ele me falou quais são as principais categorias que estão sendo abarcadas dentro da minha empresa. Isso eu levei 2 minutos. Eu só solicitei, ele criou e eu adicionei. Muito simples, muito tranquilo para ser feito também. O outro ponto também para mostrar para vocês é isso aqui, deixa eu me abrir. Por exemplo, eu tenho aqui uma proposta de plano de adoção de um novo produto chamado Intune. Não quero ler tudo isso. Não vou ler, é muita coisa, não tenho tempo, o que seja, eu vou pedir, resuma esse documento. E eu posso pedir, por exemplo, cite
3 pontos importantes. Ele vai me gerar aqui toda uma resposta, me trazendo qual o resumo desse documento, sem eu precisar ler completo. Só trabalhar, ele trouxe aqui sobre o produto, sobre o Intune, quais são os 3 principais objetivos, daquilo que eu pedi. E eu posso ir conversando com ele tranquilamente, normalmente. Outro ponto também que veio na Wave 2 é a criação de PowerPoints baseadas na marca da tua empresa. Aqui é a marca da empresa Pontoso, por exemplo, que é a empresa fictícia da Microsoft, e eu só solicitei uma coisa. Como o engajamento nas redes sociais pode auxiliar no desenvolvimento da sua empresa e aumentar o seu ROI? Tudo isso aqui foi criado por IA. Eu não criei nada disso. E a única coisa que eu preciso fazer é dar um ok, dar um check para ele, falar, não, ok, pode manter, gostei desse slide. E está aqui, pronto. E eu posso alterar, posso mexer, posso pedir novas coisas. E também tem a questão do designer. Ele também, algumas vezes, dá um pau normal, mas, por exemplo, aqui, a importância das redes sociais no mundo empresarial. Todo esse logo por trás já é da empresa. Então, eu não me preocupei com logo, não me preocupei com nada. Essa apresentação, inclusive, que vocês estão vendo, eu não me preocupei em fazer o design dela. O próprio Copilot já me ajudou, já me auxiliou e fez tudo aquilo que eu precisava. Eu não me preocupei com essas minúcias, me preocupei com o conteúdo para trazer para vocês, e não com esse tipo de coisa. E o último ponto que eu vou trazer, de maneira breve, é essa questão. Recebi aqui um e-mail gigantesco, uma cascata de e-mails aqui. Aqui é um pequeno, né, mas vamos supor, desconsiderem isso. E eu vou só pedir para o Copilot resumir para mim. Pronto, olha, eu solicitei a cotação de produtos para melhorar os preços diários, pediu mais detalhes, eu informei que meus servidores eram em cloud e ele mencionou que não atua em cloud. Ok, o que eu gastaria bom tempo lendo está aqui. Resumiu, é isso. Isso, gente, é só uma das muitas funcionalidades que o Copilot pode trazer para a gente. Isso foi só, de fato, para dar um gosto para vocês. Voltando aqui para a nossa apresentação. Deixa eu só voltar para a parte correta. Deixa eu aqui. Perfeito. Está sendo visualizado? Tranquilo? Já voltou? Ah, perfeito, ótimo. Então, esses são os principais pontos que estão sendo trazidos aqui do Microsoft Copilot. Voltou já, tranquilo. Ok, e quais são os pré-requisitos para eu conseguir implementar o Microsoft 365 Copilot? Primeiro ponto, se tu tem um tamanho de acima de 300 usuários, recomendamos a linha empresarial. Se tu tem abaixo de 300, tu podes utilizar, por exemplo, a linha Business Base, a linha Business. A empresarial, nós temos a linha base, uma linha principal e uma de altíssima qualidade. Por exemplo, para eu conseguir utilizar, e tenho em vista que o Copilot, ele é um complemento. Né? Não imaginem que vocês vão adquirir o Copilot, vai vir com todos os aplicativos, com tudo. Não, calma, ele é apenas mais um complemento. Ok? Então, temos aqui a linha da base. Autenticação multifator e log de auditoria, que é o que vai me promover o Office 365 E3. Depois disso, também tem a linha principal, que aí já entra o Microsoft 365 E3 mais gerenciamento avançado do SharePoint, que já vai me trazer uma política de segurança de acesso condicional, que vai me trazer rótulos de confiabilidade manual, política de prevenção contra a perda de dados, como o Purview, que é outra aplicação da Microsoft extremamente importante, né? Informaram que não está aparecendo conteúdo, correto? Está aparecendo para todos? É que comentaram ali. Tranquilo. Tá. Ah, tá normal. Perfeito. Então, obrigada, Rafa. E assim,
dessa forma. Então, aqui eu vou ter um controle de relatórios e uma gestão de pontos de extremidade. Aqui, meu Deus, já é muito bom. Agora, o de altíssima qualidade, tu vai ter extrema segurança em toda a tua organização, em toda a tua empresa. Então, tu vai ter aqui junto o E3, o gerenciamento E5 e o gerenciamento avançado de SharePoint. Você vai ter tudo aqui e ainda vai evitar o vazamento de dados de dispositivos com pontos de extremidade. Imagina que eu estou encaminhando um, um documento que ele é de altíssima confidencialidade. Ele simplesmente não permite que tu compartilhe aquilo que já foi setado como altíssimo, de confidencialidade. E para aqueles que são abaixo de 300 seats, abaixo de 300 usuários, a gente tem as linhas Standard e Basic. Dessas duas, realmente, o melhor que eu recomendo é a Standard, porque, enfim, ela já vai te dar os aplicativos, tanto na área de trabalho quanto web. O Basic só vai te dar aplicativos web. E vai ter tudo aquilo que vocês já conhecem. Agora, a questão aqui do Premium é o mais top, é de fato o melhor para a tua segurança da tua empresa, é o melhor para absolutamente tudo. Esse aqui é o cenário ideal para qualquer empresa. Você vai ter autenticação multifatorial, com acesso condicional, então tu vai conseguir determinar quem entra, quem sai da tua empresa, como entra, que horas entra, onde entra. Então, isso aqui te dá uma segurança gigantesca, também vai ter log de auditoria de todas as interações do Copilot. Imagina, estamos tendo bastante interação relacionada a tema tal, a tema de investimento, a tema tal. Você vai conseguir ter esse insight. Okay? E aqui eu trouxe também para a gente conseguir ver, por exemplo, ali a empresa de PQSCH Technology, ela, por exemplo, é um caso de sucesso na Microsoft que implementou a IA, implementou o Copilot dentro da tua empresa. Então, quando ele estava analisando as informações, levava 3, 4 horas, olhando os dados, criando gráficos, e com o Copilot ele leva menos de 1 hora para fazer exatamente o mesmo trabalho. Então, o ganho em produtividade, o ganho em celeridade nas tuas tarefas é gigantesco, tanto para ti enquanto líder, como para os teus funcionários, para os teus delegados. E aqui também tem a questão do outra empresa, que é o fato de o Copilot gerar rapidamente resumos de reuniões com notas e itens de ação, realmente mudou a estrutura das nossas reuniões. Podemos analisar esses resumos e ver onde desviamos o assunto. Assim, simplificamos nossas agendas para sermos mais eficazes e evitarmos redundância, aquilo que eu demonstrei para vocês. E também aqui falou também, sobre adorar o fato de estar no nosso ambiente, porque ele está dentro do teu ambiente. Eu não preciso exportar um documento para o ChatGPT, não preciso exportar um documento para um Gemini, está lá dentro. É só você pesquisar, digitar, só saber explicar. Que é a questão dos prompts, da qualidade dos prompts, por exemplo. Isso a gente vai trabalhar em outro workshop, porque isso também é uma arte. Criar prompts que vão te trazer resultados é uma arte. Você precisa entender o que você quer, entender o contexto que você quer, o objetivo que você quer e de onde você vai tirar. Então, isso a gente vai trabalhar em outro workshop a respeito dos prompts, porque é uma gama gigantesca. E visto isso, a gente vai propor para vocês, caso queiram, obviamente, a gente tem essa oferta aqui para a gente começar hoje mesmo, com a questão do Copilot para a Microsoft 365. O que está incluso aqui dentro? Está incluso treinamento inicial, está incluso entender a tua empresa, está incluso fazer um treinamento específico para a tua empresa. Então, imagina que eu sou uma empresa de finanças, eu vou te dar um treinamento que é claramente específico só para isso, só para finanças. Eu não vou te dar um treinamento, por exemplo, que eu não uso o whiteboard. Eu não vou te dar um treinamento de whiteboard. O que eu uso? Eu uso Teams, eu uso bastante dado, eu uso Excel. É isso que eu vou te dar esse treinamento. Então, é extremamente personalizável. Treinamento também tem a questão que agora em dezembro a gente está com 15% de desconto, até dia 31 de dezembro. Estamos com 15% de desconto em acima de 10 licenças de Microsoft Copilot. Então, de todos os anos, esse vai ser o mais barato que vocês vão conseguir adquirir, justamente essas licenças. E fora isso, vamos ter consultoria e acompanhamento. Nós não vamos simplesmente deixar implementar o Copilot e largar. Não, a gente vai acompanhar a tua empresa, vai acompanhar o teu setor e falar, tá, podemos expandir para outro setor. A gente precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo.
Então, a gente vai tentar, de fato, trazer isso de forma mais clara e evidente, personalizada para o teu ambiente. E finalmente, extinguir a Shadow IA. Seus funcionários vão precisar procurar uma IA e vazar os teus dados, vazar as tuas planilhas, vazar dados extremamente confidenciais, por mais que seja por inocência, por não saber dessa questão de segurança. E para a gente finalizar aí para perguntas e respostas, aquilo que não conseguimos responder ali no perguntas e respostas, eu trago essa frase que a gente tirou da projeção econômica de impacto que o Microsoft Copilot vai ter para esse próximo ano. Procurem a respeito dele para vocês terem noção e visão do que vai acontecer daqui para frente, em todos os setores, seja financeiro, seja marketing, seja RH, seja qualquer um, automobilístico, indústria, leiam esse documento. Realmente não há futuro sem esse tipo de tecnologia. Essa é a direção que o trabalho seguirá. Ele fará parte de todos os aplicativos que você pode usar no futuro. Não é uma questão de se você deveria, mas quando você deveria e em que ponto da curva de adoção você deseja estar. Quanto mais você esperar, mais para trás você fica. Então, junto com você, já tem outras empresas já aderindo, já tem outras empresas implementando, então a tua concorrência já está implementando IA. Então, para você sair disparado e na frente, comecem de agora. Comecem um quanto antes, porque se a adoção de um ano de Copilot foi tão gigantesca, imagine daqui a um ano, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Nada mais a gente vai conseguir fazer sem IA. Entendem? Então, comecem, iniciem de agora. E agora a gente vai para perguntas e respostas. Deixa eu ver o que não foi respondido. Vamos lá. Heraldo, tem algum questionamento que queira trazer? Bom dia a todos. Caso tem o do Marcos Aurélio, né? Ele estava falando sobre o treinamento na questão do Power BI e do Azure Databricks, né? A gente estava explicando justamente que o foco, a princípio, dessa personalização é das ferramentas do 365, e no caso, que foi que a Mariana apresentou, no Word, Excel, PowerPoint, enfim. E nisso, a gente, no momento, não estamos com este produto debaixo do nosso guarda-chuva, tá? A gente sente essa necessidade, sim, porque está lá presente, né? Essa questão de manipulação de dados do Databricks, que são megadados, e ele faz também essa apresentação, mas no momento específico a gente não está atuando em cima disso, né? Exatamente isso, Geraldo. Nessa questão do Databricks, de integração com o Power BI, sim, ela pode ser feita com os Power Apps no geral, apesar de não estar debaixo do nosso guarda-chuva, é o nosso próximo passo. Então, em breve, a gente já vai ter isso para poder te oferecer, Luiz Fernando. Luiz Fernando foi que falou do Power BI? Foi. Enfim, essa questão a gente já vai estar direcionado em breve. Por enquanto, a gente está focando em uma introdução ao Copilot, uma coisa mais um quick start, uma coisa mais rápida para já inserir ele nas pequenas coisas e ir crescendo para Power BI e naquilo mais que a tua empresa consiga ter. Teve algum outro ponto? Aqui o Rafael perguntou se o Copilot tem alguma API que possa integrar com outras plataformas que não sejam da Microsoft. Aí nós temos o famoso Copilot Studio. Ele consegue integrar em outras plataformas de qualquer forma. Esse ainda nós não trouxemos, porque de fato ele precisa ser muito bem explorado. Esse é aquele Copilot Studio. Tem aquele Copilot Studio que está dentro do Microsoft 365, que é o que eu mostrei, que cria agentes, que me traz coisas, e tem o Copilot Studio à parte, que é somente ele. Ele consegue sim integrar em APIs diversas, mais de 1.500. Ele vai por número de tokens, a contabilidade dele, o preço dele é por número de tokens, e ele consegue puxar absolutamente tudo e tu não depende do ambiente Microsoft 365. O Copilot integra com o WhatsApp. Isso era uma coisa que a gente já estava vendo, né, Heraldo? A respeito da integração.
A questão da integração com o WhatsApp, tá? Hoje ela é feita por uma ferramenta terceira, né? Mas ela é um pouco trabalhosa, só que já está no roadmap da Microsoft para essa integração ela ser nativa está previsto para ser maio do ano que vem, tá? Então, esses agentes que foram apresentados, pode ser disponibilizado para a questão de, por exemplo, tratamento direto com o cliente, eles vão estar ser integrado com o WhatsApp. Tá sendo previsto isso para maio do ano que vem, tá bom? Exatamente. Então, sempre o Copilot, a Microsoft tá integrando cada vez mais de tudo que você puder imaginar. Então, vão vir em ondas. Da mesma forma que agora veio, por exemplo, a atualização que você consegue filtrar os seus dados no Excel, usar Python. Se você programa em Python, tu consegue usar Python dentro do Excel agora. Ele vai conseguir vir. Deixa eu ver qual o nível de assertividade. Um número exato eu não consigo te dar, até porque se eu te der 99%, vai ser muita ousadia da minha parte, mas não. Vamos trabalhar com uns 80%, né? Sempre que você fizer um prompt, que é uma pergunta, uma solicitação, ele vai te trazer talvez uma resposta diferente, como todas as IAs, né? Então, quanto mais específico tu for no teu prompt, quanto mais tu desenvolver no teu prompt, mais ele vai te dar aquilo que de fato tu quer, né? Para fazer resumo de reuniões do Teams, qual a licença que eu preciso? Copilot, isso, exatamente, essa licença. Tu já precisa ter uma licença base, seja ela um Teams Essential, seja ela um Basic, um Standard, dependendo do tamanho da tua empresa, ela de fato já vai te ajudar a ter aquela questão daquela gama de reunião do Teams. Deixa eu ver, para aplicar reuniões, é possível utilizar quando a organização está de fora da empresa, se precisar haver uma limitação para gerar transcrição. É porque ficou preto e branco para mim aqui. Para aplicar reuniões é possível utilizar quando a organização é de fora. Sim, se você é o organizador e você possui a licença, você consegue gerar essa reunião sem problemas. Porém, só você vai ter o acesso, né, do resumo dessa reunião. Depois você pode pedir para resumir, encaminhar por e-mail uma ata de uma reunião, de uma CAB, do que puder ser. Mas me parece haver uma limitação para gerar transcrição para que o Copilot possa ler. Uma transcrição em outra linguagem, você pode fazer, de fato, ele vai, por exemplo, não nessa, mas nessa reunião anterior que eu tinha feito, que eu mostrei para vocês, ele transcreveu normalmente. Se eu falasse em inglês, ele iria transcrever em inglês, mas eu solicitaria para ele, por exemplo, para me trazer em português ou espanhol, em qualquer linguagem que eu quisesse. Outra dúvida, e com o WordPress, tem previsão de integração? Até o momento eu não tenho esse dado sobre integrar com o WordPress. Tens algo, Heraldo? Não, apenas se for questão de construção de customizável, né? Aquilo que tu já informou lá com o Microsoft Studio, mas algo nativo, a gente não tem nada mapeado em cima disso, não. Ok, perfeito, então. A questão ali de abordar sobre o uso do Copilot para Defender. Isso aí já está dentro do Defender, já é como um serviço, já não é o Microsoft 365. Aí já é outro workshop também, que eu vou trazer em breve também sobre Defender, e a gente vai tratar também sobre a questão da integração com o Copilot. Qual a melhor opção para quem é monousuário? Porque o custo para PJ considera um volume maior de usuário. Melhor opção para quem é monousuário, de fato, depende do que tu vai utilizar, né? Tu pode adquirir ali uma Standard, que é o mais recomendado, e uma Premium. Então, tu pode utilizar qualquer licença ali, a não ser Enterprise, que acho que não vai ser tão interessante para ti, mas tu pode utilizar uma Standard e uma Premium, que vai te trazer tudo isso. Porém, quando é uma licença, não tem aqueles 15% de desconto que eu falei até dezembro. Mas Sim. você... Oi? Pode continuar. Ok, deixa eu só responder essa outra. Para aplicar em reuniões, é possível utilizar... esse aqui foi que eu respondi. Aqui, ó, qual seria a integração do Copilot no SharePoint, no caso? Qual seria a integração do Copilot? No SharePoint. Ok, a integração dele, você pode, por exemplo, criar agentes lá dentro, resumir documentos,
E também procurar. Vamos supor que eu tenho um file server lá dentro, eu não preciso entrar dentro do file server e procurar documento por documento para eu conseguir, para eu, por exemplo, conseguir acessar. Posso pedir, eu quero o documento tal. Ele consegue te trazer exatamente esse documento que você quer. Você só precisa saber mais ou menos o nome. Não sei o nome. Um documento que fale sobre tal coisa e provavelmente está dentro dessa pasta. Procure. Ele vai lá e vai procurar. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Temos 5 minutos. Como o Copilot fica disponível como assistente no Teams? Só para o admin da reunião ou também para os convidados? Se os convidados eles tiverem um Copilot e forem de dentro da tua organização, eles também conseguem fazer essa recapitulação, sem problemas. Então, quem tiver a licença vai conseguir ter essa recapitulação. E o Copilot para apps 365 foi disponível só na versão específica contratada? No caso, na licença específica contratada, exatamente. Se você contrata uma licença standard, por exemplo, você vai ter os aplicativos lá dentro que vai estar integrado com o Copilot. Se você tem uma Premium, você vai ter todos os aplicativos que tem na Premium. Se você tem uma Basic, você vai ter somente online. Se você tem uma Enterprise, então, sim, ele só vai integrar, só vai estar disponível para você nos aplicativos que a tua licença base te disponibiliza. Outra, qual seria a integração? Ok, do SharePoint. Acho que tem mais um no chat. É possível configurar o Copilot para enviar mensagens automáticas para clientes em intervalos regulares? Isso acho que seria com o Power Automate, correto, Heraldo? Exato, no caso, Com com o o Power Automate. Isso, já é outra integração. Seria possível você encaminhar e-mails e mensagens regulares sem problema. Deixa-me ver, deixa eu previsão do Copilot. Isso, temos o plano Basic com 25 licenças. Como ficam os valores para termos o Copilot para essas 25 licenças? Os valores, eles permanecem os mesmos. Se você comprar agora em dezembro, você tem 15% de desconto, né? Porque são 25 acima de 10 licenças. Então, você gastaria em torno de uns R$ 150, provavelmente. Tem que ver como está a questão do dólar, mas seria essa média de R$ 150 por usuário, mês, tá bom? E aí, aquele ponto, a Basic, ela vai te dar a limitação de ser somente web. Né? Por exemplo, ali na área de trabalho, tu não vai conseguir integração com o Copilot. Qual o valor estimado da licença inicial? A licença inicial do Copilot, ela, como é individual, ela chega a ser 178 em média. Como eu falei, depende muito da cotação que vai estar o dólar. É possível, eu já respondi. É possível utilizar o Copilot para identificar problemas, para poder analisar depois, mas preciso saber que tipo de problemas e onde estão esses problemas. Se, por exemplo, é em uma documentação, sim. Se é no slide, sim. Se é em algo de produtividade, o Copilot para 365, ele vai conseguir te dar insights, vai te falar, por exemplo, num comparativo de contratos. Exemplo, ele vai te falar, olha, você vai dar aquele contrato e você vai dizer, eu quero que você referencie esse contrato, me dê insights sobre esse contrato baseado nisso, nisso e nisso, baseado em uma lei específica, baseado em um documento específico que você tem, e ele vai te dar esses insights. Tu consegue mesclar, sabe? Tu consegue ter uma base e ter um que você vai alterar, que você vai editar, sem problemas. Tem mais uma pergunta e resposta. É possível utilizar para identificar... é a mesma questão ali que respondi. Então, seriam essas, tem mais alguma? E a questão de fotografias e videogravações, por exemplo, uma entrevista de emprego online. Perfeito, uma entrevista de emprego online, se ela é feita e subido lá na plataforma Stream, que é da Microsoft, você consegue fazer com que ele transcreva, se a transcrição estiver habilitada, obviamente. Qualquer vídeo que você suba dentro da Stream, você consegue ter a transcrição, o resumo, o que foi falado, o que deixou de ser falado, tudo isso automaticamente, resumindo. Por exemplo, essa reunião, ela vai diretamente para aquela plataforma Stream. Se eu quiser ver resumido, o que foi feito, quero insights sobre o que eu falei, o que eu deixei de falar, eu posso ir lá e solicitar isso, sem problemas. A plataforma Stream, ela é basicamente um reprodutor dentro da Microsoft que é utilizado.
Um exemplo que a gente utilizou para advogados recente foi da questão das sustentações orais, que elas são gigantescas, 4, 5 horas, e você pode, por exemplo, subir o vídeo ali dentro da stream e você consegue determinar e perguntar o que você quiser. Qual o nível de confiança que podemos ter nas respostas do Copilot? Depende da tua base, do que tu colocou no teu prompt, do que tu colocou no teu contexto. Se eu disser, eu quero 5 pontos sobre como fazer uma sobremesa. Tá, mas uma sobremesa de quê? Quais materiais que tu tem para utilizar? Então, o grau de confiança é de acordo com o nível e a qualidade do que tu vai perguntar, do teu prompt. Então, é muito diferente. E sempre revisem. Como qualquer inteligência artificial, tem possibilidade de erros. Né? Eu, por exemplo, pedi para ele criar aqui um negócio, na apresentação, Copilot e Shadow IA, e ele me falou que Copilot é baseado em Shadow IA. E não é isso que acontece. Então, opa, revisei, não é isso. Falei para ele, olha, não foi isso que eu pedi. Aí ele foi e consertou. Então, você sempre pode falar, dar uma negativa. E nós estouramos nosso tempo, senhor Milo. Opa, perfeito, Mariana. Muito bom, Mariana. Muito bom, Heraldo, também. Obrigado aí pelo panorama do Copilot para 365, tá? Pessoal, a gente está à disposição, então, né? Não deixa de aproveitar a oportunidade que a Mariana liberou aí para gente, tá? Quem quiser, nosso contato comercial está fixado ali no chat também, fiquem à vontade. E em breve a gente vai disponibilizar também o link para esse webinar no YouTube, e a gente vai enviar então por e-mail também aqui dos presentes. E queria então agradecer a presença de todo mundo, desejar aí um ótimo almoço e um ótimo restinho de semana, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho para todo mundo aí. Muito obrigada a todos e até mais.